Queridos, graça e paz, boa noite a todos. Aproveitar e dizer que todos os visitantes são muito bem-vindos. Você que está nos visitando pela primeira vez, sinta-se à vontade na casa do Senhor. Se possível, fique conosco, tá bom? Fique aqui. Aqui é a casa do Senhor, casa do nosso bom Deus, e aqui nós nos reunimos semanalmente para adorarmos o Senhor, nosso Deus. Antes da palavra, gostaria de dar um aviso. No próximo, melhor dizendo, no segundo sábado de março, mais precisamente dia 9, haverá o chá das mulheres. Está aí projetado. O tema é Você é Mulher Virtuosa, aqui na nossa igreja. Se você tem interesse, você mulher, tem interesse, e eu acredito que sim, ao final do culto, procure ali Fernanda, ela está ali atrás, e faça a sua inscrição, tá bom? Não perca essa oportunidade de estudar sobre esse tema, e assim, sendo uma mulher virtuosa, edificar o seu lar como uma mulher sábia, tá bom? Queridos, ainda antes da reflexão bíblica, ou do sermão, como você achar melhor, gostaria de fazer uma oração bem específica. Aqueles que são mais antigos conhecem muito bem. Eu digo isso porque a nossa igreja tem algumas pessoas novas que não conhecem, mas os que são mais antigos conhecem. O nosso irmão Jailson, que foi presbítero aqui durante muito tempo, serviu ao Senhor conosco. Ele foi a São Paulo e vai fazer uma revisão de saúde. E, de maneira mais específica, vai ajeitar o relógio do seu coração. Então nós iremos orar neste instante por Jailson, por Linalda, por toda a família, para que o nosso bom Deus conduza durante todo esse processo. De alguma forma, todo mundo fica apreensivo, né? Quando se fala de médico, de exame, de cardiologista, de coração, de mudar isso ou aquilo, mas ele vai passar por um procedimento cirúrgico e vai dar tudo certo, segundo o nosso bom Deus. É o desejo do nosso coração. Curve a sua fronte e ore ao Senhor pelo nosso amado irmão. Pai bendito e amado, nós colocamos Jailson, o nosso querido irmão Jailson, que por muito tempo serviu aqui a nossa igreja como presbítero desta igreja. Colocamos ele debaixo da tua bondosa e poderosa mão. E a nossa oração é que durante todo esse momento, desde a sua viagem, sua chegada, sua estadia, até o procedimento cirúrgico, que Jailson, que Linalda e que toda a família contemple a tua boa mão agindo na vida dele. Que os médicos sejam usados como instrumentos poderosos na tua boa mão. E logo mais, Senhor, receberemos notícias, certamente boas notícias. Tu estás no controle e o teu controle é cheio de bondade e graça. É assim que oramos, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, por gentileza.
Como prometido, nós iremos começar hoje uma jornada de séries sequenciais ou mensagens sequenciais, numa série expositiva da Palavra de Deus no livro do Eclesiastes. Então começaremos hoje, se Deus permitir, nós em algum domingo desses terminaremos esse texto. Se ficar muito cansativo daqui para lá, a gente dá uma pausa e vai ver novos ares. Mas eu convido você a uma introdução ao Eclesiastes. Nós iremos ler os primeiros versos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém, : tudo é vaidade, diz o mestre, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Verso 3, o que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Senhor, nos dê a graça de ouvir a Tua voz por meio desse texto, desse livro, que é tão útil para a vida da igreja. Nos conceda a ajuda espiritual a partir do Eclesiastes. E que, acima de tudo, Cristo Jesus seja enaltecido e glorificado no nosso meio. Faz isso, Pai, no poder do Teu Espírito, aplicando a Tua palavra aos nossos corações, segundo as nossas necessidades bem particulares. Esse é o desejo nosso. No nome de Jesus oramos. Amém. Imagine um homem que chegou no topo, que bateu no teto do sucesso, que conquistou tudo o que queria e o que quis. E tudo isso com o esforço do seu ardoroso trabalho. Mas que depois de tudo, olhou para tudo e constatou que tudo era nada. Além disso, tal homem não apenas empreendeu esforços para conquistar, como também dedicou energia em desfrutar. Com tempo e dinheiro, ele era capaz de experimentar e desfrutar de todas as ofertas que esse mundo tem para dar. Jamais, durante a sua vida, no ápice da sua existência, jamais encontrou algum impedimento, alguma coisa que lhe impedisse de sentir prazer. Não havia, na verdade, fronteiras para o seu deleite. Um homem entregue ao hedonismo, ao deleite, ao prazer. Todavia, depois de experimentar de todos os sabores da terra, ele ficou com uma sensação estranha e nebulosa de insaciabilidade.
Ademais, este homem conquistador, desbravador dos prazeres, também foi um explorador do conhecimento humano. Alguém que não se contentava com respostas rasas acerca dos porquês da vida. Um homem de mente arguta, perspicaz, que esquadrinhava cada metro quadrado da existência humana, fazendo assim um raio-x de todos os níveis de conhecimento da teoria do conhecimento humano. A epistemologia, a teoria do conhecimento era a sua área, e ele não dominava apenas uma área, duas áreas, três áreas, mas todas as áreas do conhecimento humano em todos os níveis. Um homem poderoso, conquistador, desfrutador, conhecedor, com uma mente enciclopédica, e que quanto mais adquiria conhecimento, mais lotava a sua alma de tristeza sobre tristeza. Depois de analisar, de investigar, de ponderar, de pensar, de experimentar, de desfrutar, de tudo aquilo que estava ao seu alcance, este homem chegou a um dado, mais precisamente a uma tese. E a sua tese consiste numa verdade indigesta para o ser humano. Pois ele concluiu: tudo é vaidade. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Ele deixou tudo isso registrado em seu diário. Diário inspirado por Deus, que hoje nós conhecemos como o livro do Eclesiastes. O homem por detrás desse texto é o sábio e velho Salomão. Apesar da ampla discussão acerca da autoria salomônica ou não do Eclesiastes, especialmente depois de Lutero questionar e duvidar da autoria, apesar de todas as discussões em torno disso, todavia, nós subimos sobre os ombros de uma gama de estudiosos respeitados que defendem que foi de fato Salomão o autor desse texto. Aliás, o Kohelet, que é o termo hebraico que aparece aqui no texto e que fora traduzido o termo, pelo menos na minha versão, por mestre, talvez na sua versão tenha pregador, esse termo é muito apropriado para Salomão, porque Kohelet é um termo amplo, pode significar pregador, pode significar mestre, pode significar sábio, pode significar filósofo, pode significar o que sabe, pode significar aquele que reúne uma assembleia para falar, pode significar um homem sábio que está falando para a humanidade. E ninguém foi mais sábio no planeta do que Salomão. Este homem, as palavras do mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém, que fala que tudo é vaidade, é o velho, repito, o velho e sábio Salomão. Gosto muito das palavras de um estudioso do texto que diz que Salomão oculta o seu nome do início do texto para que os seus leitores e os seus ouvintes não tomem as palavras como um pronunciamento oficial, como de um rei, mas sim como de um homem sábio, experiente, e que vai falar palavras, portanto, de sabedoria. Agora, qual era o propósito de Salomão ao escrever o Eclesiastes?
Eu sei que é difícil, à luz desse livro tão complexo, eleger um tema que contém ou que contenha um propósito dominante. Porque há muitos propósitos se entrelaçando aqui no texto. Contudo, há uma questão que não pode ser ignorada por nenhum leitor, que é subjacente e que permeia todo o livro. E a questão é uma questão universal, que intriga a todos nós. Qual o sentido da vida? O que ele diz, por exemplo, no capítulo 2, versículo 3, a parte B: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Em outras palavras, qual o sentido da existência? Ele, portanto, o correleto, o pregador, Salomão, é um homem em busca de sentido. E ele busca através de suas conquistas, ele busca através dos prazeres, ele busca através do conhecimento. Ele conclui, como nós já vimos, que tudo é vaidade. No entanto, ele conduz o leitor até o último capítulo do seu texto e diz: olha, o segredo da vida, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Parafraseando suas palavras, o segredo da vida é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Mas antes dessa conclusão, Salomão leva o homem ao mais profundo desespero, debaixo de uma análise meramente humana. Ele quer levar o leitor de fato e o ouvinte a um desespero existencial, a fim de que, depois disso, o homem em profunda angústia possa gritar por socorro, perguntando qual é o sentido da vida. E somente depois disso é que ele vai dar pistas de onde é que o homem pode extrair o sentido da vida. Nesse sentido, nós podemos concordar com John Wesley, que depois de pregar uma série de mensagens no livro do Eclesiastes, ele vai dizer de maneira bem clara e objetiva que o propósito do Eclesiastes, percebendo todas as suas partes conectadas, o propósito do Eclesiastes é dizer ao homem que não existe felicidade sem Deus. Desta sorte, nós podemos dizer que o objetivo de Salomão nesse livro é denunciar o absurdo de uma existência que recusa olhar para o significado da vida para além do sistema solar, deste modo rejeitando o Criador, que não é apenas o originador de todas as coisas, mas o sustentador e o redentor de todas as coisas existentes. Com efeito, nós podemos então estabelecer uma proposição, uma verdade central, a partir do texto e de tudo o que ouvimos até agora. E a proposição deve ficar bem cravada na sua mente, no seu coração. Sem Deus, a vida é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. Vou repetir. Sem Deus, a vida é absurdamente vaporosa, sem sentido e maldita. Forte, não é? Mas é mais ou menos o que Salomão está tentando comunicar. Vamos por parte. Sem Deus a vida é absurdamente vaporosa. O termo hebraico traduzido por vaidade, em algumas versões,
é a expressão rebel. E rebel significa literalmente vapor. Vapor. Vaidade é vapor. Vaporização. Isso é vaidade. Vaidade é o que passa. Vaidade é o que é e já não é mais. Vaidade é o efêmero. Vaidade é o que é passageiro. Vaidade é brevidade, é elusividade. Isso é vaidade. Gosto muito das palavras do Eugene Peterson em sua Bíblia, que é uma paráfrase, mas é uma paráfrase do texto original, já que ele lia perfeitamente nos textos originais e fazia sua meditação a partir deles. E o Eugene Peterson, ele faz a seguinte paráfrase no Eclesiastes: tudo é fumaça, não há nada além de fumaça. Vaidade é vapor, vaidade é fumaça. Vapor e vaidade, coisas que passam, coisas fugazes, coisas que vão. Talvez, para entender melhor o que é vaidade, um exercício nosso seja interessante. E esse exercício nosso é sugerido por um autor. Ele diz assim: inspire, agora expire. E ele diz: isso é vaidade. Inspire, expire, passou. Isso é vaidade. Vaidade é o que transitoriamente vai culminar em insubstancialidade. É o que pode existir por um instante, mas logo não será. Quando Salomão, portanto, fala de rebel, de vaidade, ele está falando de vapor, ele está falando de fumaça, ele está falando, como já disse um autor, o que é aquilo que sobra depois que se estoura uma bolha de sabão? Nada. Isso é vaidade. Talvez um autor tenha captado muito melhor a ideia de vaidade em seu livro Salomão entre os pós-modernos, ou Salomão em tempos pós-modernos. O Peter Lear, ele diz assim: os nossos projetos não são como castelos de areia. Os nossos projetos são como castelos de nuvem num dia de vento. Pensar em castelos de areia nos dá uma imagem muito sólida. E não era isto que Salomão estava pensando. Salomão, quando fala de vaidade, ele não está pensando num castelo de areia que dura até que uma onda chegue e desmanche tudo. Vaidade não é castelo de areia, vaidade é castelo de nuvem num dia de vento. Salomão, portanto, está nos confrontando com a verdade de que o que temos e o que somos jamais poderá ser congelado ou cristalizado por nós, porque é um instante. As conquistas nossas, e nós que somos os conquistadores, tudo não passa
de vapor, de fumaça. Olhe para as suas conquistas materiais. Olhe para o que você tem. As suas roupas novas, logo elas precisarão ser trocadas. Você precisará de um novo guarda-roupa. O carro que você possui, ele precisa de conserto, ou então de uma troca. A casa que você mora precisa de reparos, de reforma, porque tudo passa, nada permanece. Os brinquedos dos seus filhos, eles se quebram, eles se desmancham, eles precisam ser trocados. Os eletrodomésticos, eles se quebram, eles queimam. E você precisa comprar outros. As coisas novas se tornam coisas velhas. O que é caduca logo, e você precisa substituir tais coisas, trocar tais coisas, porque tudo passa. Essas nossas conquistas passam, as coisas enferrujam, as coisas não duram, não há durabilidade. Mas o que dizer dos conquistadores? De nós. Nós passamos, irmãos. Nós voamos. Presta atenção numa coisa. Você não se deu conta da última vez que você brincou com os seus amigos de infância? Você não se deu conta disso. Você não se deu conta, vou repetir, da última vez que você brincou com os seus amigos de infância. Porque a coisa foi passando, a coisa foi transitando, que você não parou para refletir sobre isso. Você era uma criança, você cresceu. Olha mesmo, você entrou no ensino médio, se formou, passou, escolheu uma profissão, conquistou. Olha onde você está, olha onde você chegou. E mesmo se não chegou, vai chegar, e quando chegar, vai passar. Olha esse concurso que você tanto queria, você já o tem. Esse formidável emprego que dignifica você e sua família, talvez não brilhe mais aos seus olhos como antes, quando você desejava. Parece que você já tem filhos. Se não tem, vai tê-los. Quem sabe já tem netos. Os cabelos já ficaram brancos. Como o tempo passa, depressa. E parece, irmãos, que a cada década as coisas vão ficando mais rápidas. Dos 10 anos aos 20 anos parece que demora um pouco, mas dos 20 aos 30 a coisa passa, dos 30 aos 40 passa mais ainda, dos 50 aos 60. Quantos anos você tem pela frente? Ainda há tempo pela frente? Quantos finais de semanas nós temos, irmãos? Quantos domingos nós ainda iremos cultuar ao Senhor? O seu estômago já não é como antigamente, insensível à mais violenta culinária. O seu sono já não é o mesmo de qualidade. Você já não dorme como antes. As coisas mudaram. As rugas chegaram. Nós envelhecemos.
Nós passamos, irmãos. Estamos passando. A vida é transitória e isso nos assusta. Essa elusividade da vida ameaça a nossa existência. Por quê? Porque em nossa juventude, nós nutrimos a falsa esperança de uma suposta invencibilidade jovial. Porque quem é jovem, na flor da idade, pensa que está ali, vai ficar ali, vai fazer tudo por ali, mas passa. É engano pensar que vai permanecer. Não permanece. A vida passa. E o que Salomão está dizendo é: a vida é absurdamente vaporosa. E sem Deus é que o absurdamente faz todo sentido. Mas a vida não é apenas absurdamente vaporosa. A vida sem Deus, ela também é absurdamente sem sentido. Rebel não traz a ideia apenas de vapor ou de fumaça. Rebel é uma palavra que, como diz o Philip Ryken, é uma metáfora de vários ou de múltiplos propósitos. Essa palavra metafórica significa vapor, mas significa mais do que isso. E aí um autor chamado Derek Kidney, ele vai fazer a seguinte observação: vaidade é uma palavra mais assustadora. Não significa apenas a banalidade daquilo que passa, mas vaidade é uma palavra que significa falta de sentido. Ele diz que vaidade ou rebel é uma palavra desesperadora, porque provoca em nós a ideia de que não há sentido. E de fato, irmãos, vaidade não é apenas vapor ou fumaça, vaidade é oco, vaidade é vazio, vaidade é falta de sentido. Na nova versão transformadora, a Bíblia conhecida como NVT, a tradução está da seguinte forma: nada faz sentido, nada faz o menor sentido. As palavras que são colocadas na boca de Salomão é: nada faz sentido, nada faz o menor sentido. E essa tradução faz sentido. Sabe por que faz sentido? Porque o superlativo usado por Salomão é muito revelador. Ele fala vaidade de vaidades. Ele não usa o superlativo como nós usamos na nossa língua portuguesa. Porque nós temos o recurso de expressar da seguinte forma: vaidadíssimo ou vaidadíssima, colocando a expressão no superlativo. Mas no hebraico não há esse recurso. Há o que no hebraico? A repetição, a ênfase. Então ele está falando no superlativo, mas ele diz o seguinte: olha, vaidade de vaidades. E aqui, irmãos, nós precisamos prestar atenção ao seguinte: quando ele fala no superlativo, vaidade de vaidades, dando ênfase, ele está fazendo aqui um contraste absoluto com um outro superlativo. E qual é o outro superlativo? Santo dos santos. Vaidade de vaidades é um contraste absoluto com o santo dos santos. O que é que o santo dos santos representa? O que é que o santo dos santos descreve? A presença de Deus.
a santidade de Deus. E é a partir da santidade de Deus que há sentido para a nossa vida. O Santo dos Santos, portanto, é o lugar de pleno sentido da existência. Por sua vez, em contraste, vaidade de vaidades é o superlativo daquilo que nada faz sentido. Se por um lado, no Santo dos Santos, é o lugar do sentido da vida, vaidade de vaidades é o lugar da futilidade, da falta de sentido. E com isso, irmãos, Salomão está provocando em nós uma sensação estranha que nos deixa numa condição de incapacidade de ter quem nos console. Ficamos inconsoláveis. Porque se nada faz sentido, qual é o consolo que temos? Nenhum. Cabe aqui, então, a história que foi contada na escola bíblica dominical, a história contada pelo famoso filósofo do século XIX, filósofo alemão, Nietzsche. Veja, Salomão colocando Deus à parte, ignorando Deus, não cogitando o ser de Deus, diz que nada faz sentido. Nietzsche, descrente, colocando Deus totalmente à parte, vai dizer que nada tem sentido, e que nada tem sentido por quê? Porque Deus não existe. E ele conta uma história. Ele fala de um jovem louco, que de manhã, bem cedinho, ainda escuro, ele invade uma praça, com uma lamparina na mão. E esse jovem louco estava à procura de Deus. Onde está Deus? Gritava o jovem. Onde está Deus? Alguém viu Deus? Todos que estavam ali na praça do mercado começaram a rir, a gargalhar, a zombar daquele jovem louco. E uns diziam: será que ele não se escondeu? Outros diziam: será que ele não viajou ou foi morar em outro país? O jovem louco olhou de maneira fulminante para aqueles que estavam lá e que não acreditavam em Deus e disse: eu vou dizer onde está Deus. Vou contar a vocês. E gritou: Deus está morto. Nós o matamos, você e eu, nós o matamos. E o jovem pergunta: como fizemos isso? Como fomos capazes de beber o oceano? Quem nos deu uma esponja para apagarmos o horizonte? Como foi que conseguimos separar o sol da terra? E como é que estamos agora afundando para trás, para frente, para os lados? Nós, assassinos dos assassinos, nós matamos Deus. E ele termina assim: como iremos consolar uns aos outros? Nietzsche estava à frente da sua geração, que não acreditava em Deus, falando das implicações práticas desse ateísmo.
Ele sabia muito bem que isso iria descambar no niilismo, isto é, não há sentido. Se Deus não existe, não tem sentido. E não há consolo para o órfão cósmico, para o sujeito que está neste mundo debaixo do sol e que não tem ninguém para assisti-lo, para ajudá-lo, para consolá-lo. De fato, não faz sentido. Caminhando na esteira de Nietzsche, Sartre vai dizer que a vida é uma náusea, que a vida é absurdo. E como nós vimos também hoje na escola bíblica dominical, o existencialista francês, o Albert Camus, ele vai dizer que a vida é um absurdo sem Deus e que, portanto, a coisa mais séria a considerar é o suicídio, porque nada faz sentido. Queridos, antes de Nietzsche, de Camus, de Sartre, antes desses homens pensarem sobre isso, Salomão já pensara qual é o sentido da vida debaixo do sol. Isto é, quando você desconsidera Deus e olha para a vida estritamente numa perspectiva humanista, qual é o sentido? Não há sentido. O que é que Salomão está fazendo aqui? Salomão está dizendo, em alto e bom som, tentem procurar algum sentido nessa vida sem Deus. Corram, vão, busquem, procurem, batam os quatro cantos dessa terra, ignorem a Deus e busquem sentido, e vocês vão parar numa rua sem saída chamada vazio. A vida sem Deus é uma vaziez existencial insuportável. E talvez você tenha vindo aqui na igreja porque não aguenta mais o insuportável desse vazio, ou esse vazio insuportável. E eu quero lhe adiantar e dizer que Deus está falando com você nesta ocasião, dizendo: eu preencho esse vazio que é do meu tamanho. Eu posso satisfazer as exigências da sua alma, as exigências mais profundas eu posso. Talvez você está aqui sem sentido, sem razão, não há mais coerência na sua vida, e você diz: nada faz sentido. E Deus te trouxe aqui, neste lugar de culto, de adoração, para dizer: eu te amo. Eu consolo você, eu preencho o seu vazio, eu tenho sentido para a sua vida. Eu posso me revelar em você e dar a você a alegria que neste mundo não existe sem a minha presença. Sem Deus a vida é absurdamente vaporosa, é absurdamente sem sentido. E finalmente, sem Deus a vida é absurdamente maldita. O versículo 3 diz assim: o que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? Meus queridos, uma vez que a vida é vaporosa e sem sentido, por dedução lógica, nós podemos concluir que a vida é maldita. Mas não quero extrair essa característica absurda da vida por uma dedução, mas sim pelo texto sagrado, pelo versículo de número 3. Por quê? Porque o emprego da expressão debaixo do sol é
junto com vaidade e junto com trabalho, a terceira expressão-chave do Eclesiastes. São pelo menos 3 expressões-chaves, ou 3 palavras-chave, para entendermos o Eclesiastes: vaidade, trabalho e debaixo do sol. Salomão então está falando aqui debaixo do sol. E debaixo do sol a vida é vaporosa, a vida é sem sentido e a vida é maldita, porque debaixo do sol tudo passa, debaixo do sol tudo é oco, debaixo do sol tudo se derrete, debaixo do sol nada permanece. Ora, nós precisamos fazer um link inevitável com a maldição que fora imposta ao homem e à terra, debaixo do sol, pelo próprio Deus, por causa do pecado do homem. E aqui chegamos então ao problema, ou à problemática central. Por que é que é assim? Não deveria ser assim, mas por que é que é assim? Olha só o que Deus disse ao homem em Gênesis, capítulo 3, do verso 17 ao verso de número 19. E a Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Agora escute: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A vida é absurdamente maldita, porque o homem cometeu a loucura absurda de se rebelar contra Deus numa tentativa inútil, numa tentativa idiota, numa tentativa burra de viver em autonomia, independente de Deus. O que aconteceu? Nós que desprezamos Deus em nossa rebelião, em nossa rebeldia, em nosso ato de futilidade existencial, nós que rejeitamos Deus, recebemos a justa retribuição desse divórcio que não pode resultar em outra coisa que não seja morte. E aqui, irmãos, está a vaidade das vaidades, a morte, o fim. O homem, depois do pecado, ele passou a ser ameaçado por aquilo que o teólogo alemão Paul Tillich chamou de a ameaça do não ser. O homem que era no Éden em Deus, quando é expulso do Éden, ele passou a conviver com o medo da morte, e esse medo da morte é justamente pelo fato de que ele não tinha nenhuma experiência do que é não ser, e agora a morte está o ameaçando com o não ser. Você vai deixar de ser.
Isso é a vaidade das vaidades. A conta final, o resultado final, o saldo final, morte. Debaixo do sol, tudo se evapora. Debaixo do sol, tudo é sem sentido. Debaixo do sol, tudo é maldito. Mas isso, irmãos, é somente debaixo do sol. Salomão está pregando para nós. O Espírito de Deus está falando conosco, falando aos nossos corações. Aqui, desse lado de cada eternidade, as coisas não funcionam como deveriam funcionar. Agora está tudo desajustado. Está tudo em desordem. Está tudo em caos. Está tudo acabando em morte. Mas Salomão está dando uma pista. Ele está dizendo: isso é debaixo do sol. Com outras palavras, o que Salomão está dizendo é: isso não é tudo, porque existe uma realidade para além do sistema solar. E essa realidade é a realidade do Deus triuno. Esse Deus triuno, que não é vapor, que é eterno, que não é sem sentido, que é o sentido, que não é maldito, que é bendito eternamente. O que Salomão está dizendo é: olhem para além do sol, olhem para Deus, olhem para o autor da vida, olhem para o sustentador da existência, olhem para o Redentor. É dele que veio o nosso socorro. A angústia da nossa alma inquieta só encontra resposta em Deus, no Senhor, que transcende esse caixote de vida, que transcende todas as coisas que se evaporam. É nele que está a nossa esperança. Mais do que isso, irmãos, porque se isso fosse tudo, nós ainda estávamos com um problema: escalar até para além do sol. Isso não é possível. Como disse George Whitefield, tentar chegar até o céu por meio de boas obras é o equivalente a tentar chegar à lua por meio de uma corda feita de areia. Impossível. Se isso fosse tudo, nós estaríamos ainda perdidos. Se alguém dissesse: olha, Deus está lá, se resolva com Ele, você não tem acesso a Ele. Esse Deus que habita em luz inacessível e que está para além da luz do sol, Ele veio para debaixo do sol, veio viver conosco, veio viver a vaporização da vida. É um mistério, o eterno vindo para o tempo, nascendo, amadurecendo, morrendo, derramando sangue, sendo sepultado, experimentando a vaidade das vaidades. Mas a vaidade das vaidades, a morte, não tinha autoridade sobre a sua vida, porque ele não tem culpa, ele não tem pecado, e por isso a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e disse aos seus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus foi assunto aos céus, esse Deus que veio para debaixo do sol, que morreu, que ressuscitou, foi assunto, foi para acima do sol. E esse Deus prometeu:
redimir este mundo, esta vida, essa existência, com a sua graça, consertando todas as coisas debaixo do sol. Ele que é o sol da justiça. Meu irmão, minha irmã, se vivermos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo, enquanto o nosso homem exterior se corrompe, como diz o apóstolo Paulo, o nosso homem interior se renova a cada dia. Se vivermos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo, então, queridos, o nosso trabalho aqui, ele não é vão no Senhor. Há uma recompensa, há sentido para tudo que nós fazemos no Senhor, porque há recompensa. Se vivermos debaixo do sol, mas à sombra do Altíssimo, a nossa vida não é absurdamente maldita, mas eternamente bendita. Você será transformado de glória em glória. Não deixa a vaidade da vida te assustar. Se encoraja com a eternidade da vida no Senhor. O seu fim, como eu já disse aqui várias vezes, não é a sepultura. O seu fim é a ressurreição dentre os mortos. E você receberá um corpo não mais sujeito à vaidade, mas liberto de vaidade, que não envelhecerá, mas estará para sempre, como a semelhança de Jesus Cristo. É disso que nós precisamos, é disso que o mundo precisa. Essa é a única esperança para o mundo debaixo do sol, o sol da justiça, Jesus Cristo. Fique de pé, por gentileza. Senhor, se olharmos para a vida debaixo do sol sem considerarmos a Tua presença, de fato a vida será um absurdo. Mas esse não é o caso. Nós cremos no Senhor. Nós vivemos com o Senhor. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso refúgio. Debaixo do sol, o Senhor é a nossa sombra. É debaixo do Senhor onipotente que nós descansamos. Mesmo trabalhando, descendo suor no nosso rosto, percebendo que nós estamos envelhecendo, mas Senhor, habita em nós uma esperança. E que esperança é essa? A esperança da imortalidade, a esperança da ressurreição, a esperança da restauração final de todas as coisas. A vaidade não deve nos intimidar, mas ela deve ser intimidada pela eternidade. Pois a eternidade tragará a vaidade. E o que restará, Senhor, é de tempos em tempos, de eternidade a eternidade, na Tua presença. Nunca mais seremos ameaçados. Nunca mais seremos incomodados.
Nunca mais, Senhor, a nossa vida será uma náusea. Enquanto isso, nos dê a sabedoria que Salomão concede neste livro, para vivermos a vida debaixo do sol. Vida esta com os seus pecados, com os seus problemas, com os seus dilemas, mas que com a sabedoria bíblica aplicada aos nossos corações, será possível viver para o louvor da Tua glória. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo repousem sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Todos dizem: Deus abençoe, queridos.